Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Conexão X. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou fazer uma análise do filme O Senhor dos Anéis, que vai sair outra temporada aí, para que vocês entendam as mensagens metafísicas que está por detrás de todos esses filmes. Fique atento. O Senhor dos Anéis é uma jornada de consciência coletiva. A saga dele, na questão dos anéis, de J.R.R. Tolkien, transcende a narrativa de fantasia às questões profundas aí sobre a alma humana, a luta entre o ego e o self e o caminho evolutivo da humanidade. Quando observada sob a lente da espiritualidade, essa obra emerge como uma metáfora poderosa da jornada de autoconhecimento e transcendência coletiva. E não se trata apenas de uma aventura épica, mas de um caminho de integração das sombras e de uma reconexão com a essência interior. No centro da saga está a luta pela destruição de um anel, que simboliza a ambição desmedida, o controle e o poder que corrompe. O anel é um arquétipo claro do ego inflado, que deseja controlar a vida, as emoções e a liberdade alheia. Ele representa a luta humana contra o apego e a ilusão do poder, algo que ressoa com ensinamentos de diversas tradições espirituais. A destruição do anel não é apenas a derrota de Sauron, mas a libertação da alma do peso, do controle e do medo. A psicanálise, especialmente através de Carl Jung, também vê nessa jornada uma luta entre ego e o inconsciente. A Terra-média, com suas sombras e luzes, representa o inconsciente coletivo, onde cada personagem e cada reino refletem aspectos internos da psique humana. Agora Frodo, o portador do anel, simboliza o herói que se enfrenta com suas próprias sombras, uma missão essencial para o crescimento e a evolução da alma. Sua resistência ao poder do anel reflete a difícil jornada de autodomínio e de enfrentamento das partes mais obscuras da psique. Um verdadeiro conflito entre luz e sombra. A dualidade entre luz e sombra é uma constante na obra, simbolizando o eterno conflito entre as forças do espírito e do ego, do bem e do mal. Sauron e o Anel representam o ego descontrolado que procura dominar e subjugar. Por outro lado, Gandalf, Aragorn e os Elfos representam o espírito em sua busca por ordem, equilíbrio e harmonia com o universo. Este é um reflexo claro de conceitos espiritualistas que falam sobre a importância de transcender o ego para alcançar uma vida mais integral e consciente. O anel poderia ser visto como uma expressão do complexo de poder, uma força que emerge das profundezas do inconsciente. Ao longo da jornada, Frodo e seus companheiros enfrentam essas forças e a tentativa do poder é um desafio que coloca todos à prova, inclusive personagens como Boromir, que sucumbem ao desejo de usar o anel para um bem maior. A falha de Boromir revela a incapacidade do ego de lidar com a energia destrutiva do poder sem ser prejudicado. Se olharmos agora para a saga sobre a ótica da espiritualidade e do desenvolvimento consciente, a jornada de Frodo não é solitária. Ele é constantemente apoiado por Sam, que simboliza a pureza do coração e a lealdade incondicional. Este é um arquétipo espiritual de amparo e fraternidade, onde a evolução do indivíduo está sempre ligada ao coletivo. Na ciência da espiritualidade, isso nos lembra que a evolução nunca é isolada. Estamos todos conectados e precisamos um dos outros para avançar. Essa relação também pode ser comprovada no papel de Sam e pode ser interpretada como ego auxiliar, uma parte da psique que apoia a consciência em sua jornada, mais ou menos. Ele é o suporte emocional, o eu mais equilibrado, que dá forças ao ego de Frodo para resistir às tentativas do inconsciente. Essa dinâmica reflete a importância das relações saudáveis para o desenvolvimento da consciência e o equilíbrio psíquico. A mensagem que o Senhor dos Anéis transmite à humanidade é a importância de resistir à tentativa do poder absoluto que corrompe e desintegra a alma.
E em tempos de transformações planetárias, onde crises ecológicas, políticas e espirituais convergem, a saga nos lembra da necessidade de humildade, de cooperação e de conexão com a nossa essência interior. Espiritualmente, a obra enfatiza que cada indivíduo tem um papel crucial na evolução do coletivo. Assim como Frodo, todos carregamos fardos, mas é através da união com outras consciências, do apoio mútuo e do enfrentamento de nossas sombras que poderemos avançar. A destruição do anel simboliza a libertação final do apego ao ego, um passo necessário para o despertar espiritual. Essa história reflete a jornada do herói que existe em cada ser humano e é o caminho para a individuação e a integração das partes mais sombrias da psique. Frodo, Gandalf, Aragorn e Sam representam diferentes aspectos do eu em evolução, todos trabalhando o equilíbrio e a ordem, tanto na Terra-média quanto na alma humana. Assim, o Senhor dos Anéis convida a humanidade a olhar para dentro, a enfrentar suas sombras e, sobretudo, a caminhar em direção à luz de uma nova consciência coletiva. A obra nos faz lembrar que o verdadeiro poder está na renúncia ao controle e na facilidade da nossa interdependência espiritual, psíquica e coletiva. Cada personagem de O Senhor dos Anéis representa um aspecto profundo da psique humana e da jornada espiritual, refletindo arquétipos universais que podem ser analisados tanto pela ciência da espiritualidade quanto pela psicanálise. Tolkien construiu suas figuras principais com uma profundidade que transcende a narrativa superficial de uma aventura, tornando-a símbolos de diferentes facetas da evolução humana. Frodo, o bolseiro, o portador do fardo, é o ego em transição. Frodo representa o arquétipo do herói relutante, uma figura central. Ele é o portador do anel, o símbolo máximo do poder corruptor e do ego, e sua jornada é uma metáfora da evolução pessoal, marcada pelo enfrentamento das sombras interiores. Frodo carrega o fardo do anel, que poderia ser visto como o ego inflado, um desafio a ser superado para alcançar a verdadeira consciência. Espiritualmente, Frodo representa o indivíduo em busca de iluminação, alguém que, mesmo relutante, precisa atravessar as provas do mundo material e resistir à tentação do poder. Ele simboliza a luta contra o apego e o desejo de controle essencial para a libertação espiritual. Frodo pode ser visto como o ego consciente, que é forçado a enfrentar o inconsciente coletivo, representado pela Terra-média e suas forças sombrias. E o fato de Frodo quase sucumbir ao poder do anel no final demonstra a fragilidade do ego diante da tentação. Mas sua escolha final de entregar o anel é um ato de autodomínio e de liberação da mente condicionada. Sam, por exemplo, é o fiel escudeiro de Frodo, simbolizando a lealdade, o amor incondicional e a humildade. Ele pode ser interpretado como o self espiritual mais elevado, uma parte do indivíduo que apoia o ego em sua jornada de transcendência. E enquanto Frodo luta internamente com as tentativas do anel, Sam é o seu constante amparo, a força pura e simples do coração. Sam pode ser visto como o ego auxiliar, a parte da psique que ajuda o ego a suportar o fardo do inconsciente. E ele reflete a necessidade de equilíbrio emocional, sendo o ponto de apoio que impede Frodo de sucumbir ao poder destrutivo do anel. Sua devoção a Frodo é uma demonstração de que no caminho para a individuação tem de haver a integração dos aspectos conscientes e inconscientes da psique. O ego não pode agir sozinho, ele precisa do apoio das partes mais integradas e harmônicas do ser. Espiritualmente, Sam simboliza o poder do amor altruísta e da fraternidade, essenciais para a evolução da alma. Ele nunca buscou o poder ou glória, mas está sempre ao lado de Frodo, ajudando-o a cumprir sua missão. Isso também nos lembra que na jornada espiritual o serviço aos outros é uma força poderosa que ajuda na própria evolução. Gandalf
O mago é o arquétipo do sábio, do guia espiritual. Ele é uma figura de liderança e que representa a sabedoria antiga e a conexão com forças transcendentais. Na tradição espiritual, Gandalf pode ser visto como um amparador extrafísico, um ser que possui conhecimento superior e que guia os outros em suas jornadas evolutivas. Gandalf é o mestre que auxilia o ego a compreender as forças inconscientes que envelhecem sobre ele. Ele é o mediador entre a consciência e o inconsciente, ajudando os personagens a enfrentar as forças das sombras. Além disso, Gandalf também passa por sua própria jornada de transformação, como quando ele morre como Gandalf, o cinzento, e retorna como Gandalf, o branco, simbolizando a morte e o renascimento espiritual. Um ciclo comum em tradições esotéricas e místicas. Agora Gollum, que fala Master, é o ego fragmentado e a sombra. É o personagem que melhor simboliza o ego fragmentado e a sombra da psique humana. Corrompido pelo anel, ele representa as partes destrutivas, reprimidas do inconsciente. Quando não integrado, consome a alma. Gollum é um ser dilacerado por sua obsessão, incapaz de libertar-se daquilo que o consome, mas ao mesmo tempo profundamente humano em sua vulnerabilidade. Gollum é a personificação da sombra, o lado sombrio do ego que contém os aspectos rejeitados e reprimidos da personalidade. Ele revela a fragilidade do ego diante de forças inconscientes poderosas, como o desejo, a cobiça e o medo. Gollum também simboliza o vício, mostrando como uma reprodução de padrões destrutivos pode levar a uma perda de identidade. Espiritualmente, Gollum é um lembrete da importância de enfrentar e integrar as nossas sombras. Sua incapacidade de superar sua obsessão pelo anel reflete o perigo de não transcender os apegos materiais e emocionais. Ele serve como um alerta de que o caminho para a iluminação requer a integração dessas partes escuras da psique. A mensagem central do filme O Senhor dos Anéis é multifacetada, abrangendo temas universais que falam diretamente à condição humana e à nossa jornada coletiva. Através da figura de Frodo, Tolkien destaca a importância da humildade e da simplicidade. Frodo é um hobbit. Ele é escolhido para uma tarefa monumental, destruir o anel. Isso ilustra que, independentemente de nosso status ou aparência, todos têm o potencial de fazer a diferença. O verdadeiro heroísmo muitas vezes reside nas ações pequenas e cotidianas e não nas grandes conquistas. A mensagem do filme é clara. Mesmo os mais humildes entre nós podem carregar grandes fardos e realizações extraordinárias. A saga nos alerta sobre os perigos do poder absoluto e da ambição desmedida. O anel é a personificação do desejo, do controle e dominação. E aqueles que o buscam frequentemente se tornam seus prisioneiros. Este é um reflexo da realidade atual, onde a luta pelo poder pode levar à corrupção e à perda da essência. A mensagem é um apelo à vigilância contra as tentativas do ego e à necessidade de renunciar ao controle para garantir a liberdade e a dignidade. A relação entre Frodo e Sam, assim como a união de Aragorn, Legolas e Gimli, enfatiza que a verdadeira força reside na comunidade e na amizade. A jornada de Frodo é viável devido ao apoio incondicional de Sam, que representa a lealdade e a força do amor. A mensagem sugere que em tempos de crise é vital apoiar uns aos outros e considerar a interdependência entre os indivíduos. Esta união é a chave para superar desafios e adversidades. A luta contra Gollum e a batalha interna de Frodo com o Anel revelam que todos nós carregamos sombras. Esse filme nos ensina que o primeiro passo para a evolução pessoal e coletiva é enfrentar essas sombras, não ignorá-las ou reprimi-las. Reconhecer e integrar nossas partes sombrias é essencial para o nosso crescimento espiritual. Isso ressoa com a ideia de que o autoconhecimento nos fornece essa facilidade fundamental. Tolkien retrata a Terra-média como um mundo rico e em natureza, ressaltando a importância da conexão com o meio ambiente. A destruição da natureza é uma consequência da emissão desmedida do egoísmo humano. A mensagem é um chamado à responsabilidade ambiental,
a preservação da terra e a harmonização com o mundo natural. Isso também reflete uma visão espiritual de que somos parte de um todo e que o nosso bem-estar está intrínseco. E apesar das dificuldades enfrentadas, o Senhor dos Anéis é acima de tudo uma história de esperança. Temos aí a perseverança dos hobbits, a determinação de Aragorn e a sabedoria de Gandalf, que nos lembram que, mesmo em tempos sombrios, a luz sempre pode prevalecer. A mensagem é que a esperança e a fé na capacidade de mudança são forças poderosas que podem nos guiar em momentos específicos e diante dos desafios que parecem aparentemente insuperáveis também. Em suma, O Senhor dos Anéis é mais do que uma simples história de fantasia. É uma rica tapeçaria de lições sobre a condição humana, as lutas internas e coletivas e o poder do amor e da amizade. E através de suas narrativas e personagens, Tolkien nos convida a refletir sobre o nosso papel no mundo e nos instiga a agir com responsabilidade, coragem e compaixão. A mensagem final do filme é clara. Cada um de nós tem a capacidade de ser um agente de mudança e juntos podemos criar um futuro mais iluminado e harmonioso. Porque em cada pequena ação de paciência e coragem reside o poder de transformar o mundo. 1, 2, 3, gravando. Porque em cada pequena ação de paciência e coragem reside o poder de transformar o mundo, pois somos todos heróis em nossas próprias jornadas. E o problema mundial, pessoal, é antes de tudo individual. Quero que você reflita nessa pauta e quero poder contar com você nessa jornada de despertar da consciência. Então, vem comigo. Gratidão, até o próximo Conexão X.